Tal. Mas quero trazer uma palavra aqui que eu vou compartilhar com os irmãos sobre justamente para a data de hoje, né? Mãe, o coração que Deus usa para gerar vida, fé e destino. Repita comigo, mãe, o coração que Deus usa para gerar vida, fé e destino. Amém. Provérbios capítulo 31. Antes de ler o texto aqui de Provérbios, quero pedir oração até para nossa irmã Silene, que ela não está muito bem. Só está orando por ela. Ela está literalmente acamada, né? E a pastora Ari está cuidando dela aí. Também estamos orando por ela aí. Em nome de Jesus. As mães, depois de terminar a palavra, então permanece aqui, vai ter uma homenagem. Uma pequena homenagem para vocês, que todas as mães aqui. Provérbios capítulo 31, versículo 28 a 31 de Provérbios. É um capítulo praticamente dedicado à mulher virtuosa, mas aqui no versículo 28 até 31 dá um pequeno destaque que nos chama a atenção sobre a mãe. No versículo 28 diz que os seus filhos a elogiam e o seu marido diz: pode haver muitas mulheres exemplares, mas você é a melhor de todas. A formosura engana e a beleza passa depressa, mas a mulher que respeita ao Senhor é digna de louvor. Que ela receba o reconhecimento que merece e seja parabenizada, publicamente pelo bem que faz. Amém. As mães fiquem em pé, por favor. Todas as mães fiquem em pé. Todas as mães fiquem em pé. Vamos aplaudir ao Senhor. Em obediência à palavra de Deus, né? Vamos ter que reconhecer as mães, parabenizá-las. Parabéns aí para vocês. Que Deus abençoe vocês aí cada vez mais aí, tá? Agora pode se assentar. Pode se assentar. Irmãos, lendo, orando aqui, estudando sobre o assunto, a gente entende que as mulheres, de uma forma geral, enfrenta grandes desafios para se tornar uma mãe. Não é fácil se tornar uma mãe, não é. E você cresce, mas em primeiro lugar você precisa ser transformado, ou precisa se transformar uma mulher de verdade, para se tornar uma mãe. Hoje, infelizmente, às vezes a gente encontra algumas histórias assustadoras. Uma criança de 11 anos, uma mãe. Uma criança de 2 anos, uma mãe. Você mãe é. Essa filha de quem é? De onde você arrumou? Uma mãe. Às vezes a criança não está preparada. Não está preparada para ser mãe, mas é mãe. Porque, infelizmente, aconteceu coisas que a gente não gosta nem de estar falando aqui. E hoje o sexo é livre. Então, até as crianças estão experimentando o sexo prematuramente. Daqui a pouco engravida. Outros abortam, outros aí engravida mesmo, vai levando. E amanhã é mãe, você olha para ela, não acredita em mãe, mas é mãe, não está preparado para ser mãe. É mãe. Aí ela tem que criar a criança criando ela. E são 2 crianças criando, infelizmente, né? Mas Deus dá graça. Então, antes da mulher se tornar mãe, ela precisa ser mulher de verdade. Encontrar um homem certo para casar. Não é fácil também hoje. Para encontrar uma mulher certa para você casar. Em seguida, com a permissão, logicamente, de Deus e concordância dos dois, engravidar e carregar aquela criança durante 9 meses no útero. E quando o marido é responsável, ele fica também grávida ao lado da mulher. Não é fácil. Primeira gravidez, meu Deus do céu, que trabalho que dá.
E parece que a esposa, a mulher, perde todas as vontades possíveis. Os gostos são contrariados. Daqui a pouco começa a comer manga verde, comendo aqui pedaço de tijolo e um monte de coisa que não presta. Que, puxa vida, tudo isso aí é vontade da pessoa. Quando a pessoa está grávida, quando o marido, aliás, vou falar marido, está amarrado. Quando a mulher está grávida, aí muda completamente os desejos, gostos, essas coisas todas aí e tal. E encarregando aquele neném, né? Às vezes quando tem aquelas crianças que vão chutando aí, né? Dentro do ventre da mãe, útero, e vai chutando. Agora, quando estiver saudável, obviamente, né? Tem aquelas mães que levam a gravidez até 9 meses. E aquelas outras mães não conseguem chegar até 9 meses, por questão de saúde. 7, 6 meses já nasce. Né? Então, dá dor de cabeça, dá trabalho, né? Criança nasce, aí tem que amamentar, cuidar, madrugadas, mal dormidas, tem que trocar a criança madrugada, porque está com cólica, porque está chorando, porque não gostou de leite, e tudo isso é trabalho de casal, não é fácil ser mãe, cuidar dessa criança, educar essa criança, investir nessa criança, questão de roupa, saúde, enfim, viagens, brinquedos, brinquedo até escola, dar do bom e do melhor, e depois a criança cresce, depois vem a fase de discussões. Discussões com quem? A mãe, aliás, o filho começa a bater boca com a mãe. Minha vontade. Na minha opinião, estava de fralda aí, estava tudo fazendo cocô, estava tudo sujo, todo aqui amamentando, leite na boca, cuspindo todo. Agora, é minha vontade, tem a minha opinião. Isso me dá dor de cabeça, me dá raiva aí. Chega essa fase de discussões que mãe não tem mais opinião. A criança que alguns meses atrás estava cheia de cocô, cheia de não sei o quê, tinha que amamentar, tem que levar ela muitas vezes para a farmácia, madrugada, para tomar, sei lá, comprar um remédio, noites em claros, aí chega com 10 anos, 15 anos, ele tem a minha opinião, eu sou independente. Essa fase de ingratidão, bate boca, e os filhos esquecem literalmente, um filho ligando aí para a mãe. Um filho está ligando para a mãe aí? Quer mandar presente? Uma pizza? E aí esquecem essa fase de ingratidão dos filhos, totalmente com a mãe. O preço que a mãe pagou para chegar até onde que chegou. Então, muitos filhos esquecem isso. Esquecem disso. Tem a sua vida. Os amigos são melhores amigos do que a mãe, ou que os pais. A namorada lá fora é mais melhor amigo do que a mãe. Os filhos normalmente esquecem todo esse trabalho, todo esse a labuta que deram para que pudesse ser o que é hoje. Algumas mães sofrem a ingratidão dos filhos, o abandono dos filhos. Algumas mães, principalmente quando a mãe foi abandonada pelo marido, o filho que estava esperando, que ela espera, pudesse ajudar, também o filho abandona. Abandonou ela está só. Imagina a mãe que dependia do dinheiro do pai. A mãe dependia do orçamento do pai. Aí o pai vai arrumar outro casamento, porque isso está na moda hoje, infelizmente. Aí o filho também abandona a mãe. Como que a mãe fica? Como que ela fica sozinha? Ela tem que arrumar alguma coisa para fazer, para se sustentar.
E sofre calado essa mulher. Sofre calado porque não tem com quem conversar. Não tem com quem falar. Talvez até o mínimo que pode fazer é adotar, comprar um cachorro, começar a brincar com ele aí. Porque todo filho, ingratos, abandonaram a mãe, o marido também largou. E alguns meses atrás, eu acho que foi mês passado, até agora estou praticamente inconformado com um amigo da gente lá em interior do Campinas, que faleceu, estava com amiga da gente que faleceu, que estava com problema da mente e tal, e esquecimento. Tinha 2 filhos, um casado e outra solteira. Aí pegaram o pai, levaram para o asilo. Por que não pode ficar com o pai que te cuidou, que te colocou no mundo? Não, porque minha esposa não aceita. Eu não sei que mundo é esse que a gente está vivendo, sinceramente. Eu não estou conseguindo encaixar isso na minha cabeça. Não consigo encaixar na minha cabeça. Com todo o respeito, está aqui a irmã Bernard, colocou filhos no mundo, suou, trabalhou junto com a irmã Ferreira. Amanhã, se acontecer alguma coisa, pai, coloca a mãe no asilo e pega a mãe e coloca no asilo, porque não pode ficar com meu marido, porque não pode ficar com minha esposa. Isso não entra na minha cabeça, não entra. Essa é matemática. Porque o meu filho é meu sangue, cara. A sua esposa ou seu marido não é seu sangue. A prova disso que não existirá ex-marido, aliás, ex-pais ou ex-mãe. Nunca vai ouvir isso, que aquele aí meu ex-pai, aquele aí meu ex-marido. Se acontecer alguma coisa, obviamente, pode acontecer que aquela ex-mulher. Existe hoje um monte, infelizmente, existe um monte por aí. Aquela minha ex-mulher, aquela aí meu ex-marido, acontece. Se não deu casamento, não deu certo. Mas e o pai? Sangue do meu sangue. Eu vou pegar ele, vou largar no asilo, porque aqui vai atrapalhar. Está repreendido isso? Isso está certo, isso? Não consegue entrar na minha cuca aqui. Não consegue. Não vou aceitar isso. Deus me livre. E eu sempre falo com a pastora, Deus me livre, que não chegue nessa fase, nesse momento. Porque se me colocar no asilo, eu boto fogo no asilo, queimo todo o asilo, e eu vou fugir. Não vou ficar no asilo, não nasci para ficar no asilo, cara. Enquanto tenho filho, tenho neto, vamos colocar no asilo? Está repreendido, em nome de Jesus. Não entra na minha cabeça, não entra. Se algum filho, uma neta me colocar no asilo, eu vou bagunçar. Vou bagunçar quem é culpado, vou processar todos os filhos. É mesmo, vou processar todos os filhos, filhas, vou processar todos os netos, vão presos. Que isso? Não concordo, não vou concordar, não concordarei. Essa é a mentalidade. Não vou aceitar. Pô, cara que te colocou, te carregou na barriga aqui, 9 meses. Para cá, para lá, para cá, para cá. Para lá, cara. Com fome, tortura, não sei o quê. Nasceu. Normal isso. Para a sociedade de hoje é normal, mas isso aí não é bíblico. Existem algumas exceções? Sim, existem algumas exceções. Mas isso aí, você chama isso aí como normal de hoje. Eu não posso receber porque estou trabalhando. Eu não posso trazer meu pai e minha mãe aqui porque minha esposa... Conta outra, vai. Deixa eu voltar aqui para não... Eu não saio daqui correndo, meu Deus do céu. O mundo não está fácil, não está fácil. A mãe fica viúva... sem marido. Sem marido e sem filho. Como que fica? Fica calado. Cara, sofre calada. Nós vivemos os dias em que muitas mães vivem
cansadas, feridas, sobrecarregadas, até mesmo esquecidas, como acabei de falar aqui agora. Mas a Bíblia mostra que uma mãe não é apenas alguém que gera filhos. Na Bíblia nós aprendemos, vamos ver aqui alguns textos, que uma mãe é uma ferramenta de Deus para formar destino. Ao exemplo disso que nós temos aqui, o meu exemplo é assim, vamos tentar dizer assim. Já contei aqui várias vezes, meu exemplo aqui, minha história, está escrito um livro que a gente escreveu. E eu nasci, não conheci meu pai até hoje. Eu conheci meu pai, não sei que cor que ele era, que tamanho que ele é, que de vez em quando as minhas irmãs contam a história que não, ele mancava, tal, ele era mulherengo, mas eu não conhecia ela. Ele assim de vista, nunca ouvi falar dele, ele é comerciante de viajar bastante. Mas as minhas irmãs conheciam. Mas quem assumia a responsabilidade de cuidar de mim, o único filho, homem, é minha mãe. Não sabia ler, vivia só de agricultura, vivia da roça, de plantar mandioca, de plantar milho, de plantar essas verduras, e vendia e me sustentava. Plantava tudo na roça, tudo que você pode imaginar. Esperava crescer, colhia, e aí vendia na feira, aí comprava tênis para mim, comprava chinelo para mim, comprava uniforme da escola para mim, saí de lá, sozinha. A minha mãe frequentava a igreja batista. Ela falava para mim, Jesus, não se esqueça de Deus. Orava do jeito dela. Dizia que coloca a cabeça em Deus. Não sabia ler. Falei que coloca a cabeça em Deus. Ela foi me criando. Não deixa de estudar, Jesus. Cuidado com as amizades. Sempre essa lição. Tudo isso. É óbvio, naquela época, aliás, idade de juniores, adolescentes aí, eu achava que falava besteira. A mãe está caduca, está velha mesmo, está falando coisa por coisa, tal. Mas agora que eu virei adulto, que eu falo que, puxa vida, a mãe tinha razão. Cuidado com as amizades, cuidado para onde você anda. E a mãe, de alguma forma, investiu na minha vida, a vida espiritual, e me deixou um legado do caráter. Não roubar, não mentir, não fazer coisas erradas. Isso falava sempre para mim. Eu, de alguma forma, entreguei a minha vida para Jesus com a influência dela. Eu, de alguma forma, hoje estou aqui entre vocês não conhecem a minha mãe. Mas ela influenciou a minha vida para estar aqui. Olha como que a mãe influencia. Cria destino. Eu não fui criado com o pai. Nunca vi conselho nem a voz do meu pai. Mas a influência da minha mãe é uma bênção aqui para vocês. Hoje estou aqui abençoando vocês, não somente a vocês, mas é muita gente aqui no Brasil. O inimigo sempre tentou atacar as mães, porque sabe que quando uma mãe se levanta, o que acontece? Quando uma mãe se levanta, a família são restauradas. Quando a mãe se levanta, filhos são restaurados. Ou são transformados também. Quando a mãe se levanta, gerações são curadas. A casa inteira volta para Deus quando a mãe se levanta. Uma mãe pode marcar uma geração inteira. Vocês podem conhecer, não sei se você já conhece, mas conhece a história de Moody. O Moody, a mãe dele, naquela época, o Moody é um avivalista do século 16 que evangelizava milhões e milhões de pessoas. E a mãe dele, do Moody, era chamada de Betsy Moody. E essa mulher, depois de ter ficado viúva, e com a morte do marido dela, obviamente, ela ficou viúva, e ela enfrentou muita pobreza,
muitas dificuldades para criar 9 filhos, sozinha. Quantos filhos? 9 filhos. Mas mesmo assim ela ficou firme na sua fé e na criação dos 9 filhos sozinha, sem a ajuda de ninguém, de um parente, de tio, não, sozinha, com a sua fé na rocha, em Cristo Jesus, criando os 9 filhos. A vida de oração que essa mulher tinha impactou os 9 filhos. E um dos filhos, chamado de Moody se tornou o maior evangelista do século XVI. Sempre para onde que ele foi, levou essa marca, que a vida de oração da minha mãe me impressionou. E ela ganhou almas e almas e almas para Jesus. Milhões de almas para Jesus. Olha o que a mãe fez, diferença fez na vida dela. Todos os filhos se converteram. Todos os filhos, sozinha. Foi muito impactado pela oração da sua mãe. Todos os filhos. Em destaque, Moody. Afinal, quem é a mãe que a gente pode explicar, tentar definir aqui entre nós? Quem é uma mãe? Primeiro, uma mãe pode gerar um profeta. Uma mãe pode gerar o quê? Um profeta. Criança nasce, ninguém está sabendo quem vai ser, quem vai se tornar. Neném nasceu, está aí de fralda, brincando, mas amanhã de repente é profeta. Um presidente da república, aquela criança. Uma mãe pode se gerar um profeta. O exemplo que nós temos disso é da Ana. Lá em 1 Samuel capítulo 1. Ana era humilhada, porque era estéril. Não tinha filho. Ana chorava. Ana foi desacreditada. Mas ela decidiu o quê? Transformar a sua dor em oração. Mulher, transforma a sua dor por causa da luta que está tendo com os filhos. Transforma essa dor em oração. Deus está contigo. Deus está ouvindo a sua oração. A Ana decidiu transformar a sua dor em oração. Ninguém gosta da dor, ninguém gosta de sofrer. Mas a Ana não tinha outro escape, não tinha outra saída. Não tem filho, sendo humilhada todos os dias. Chorava todo dia. O que ela resolveu? Colocar em redes sociais? Não. Contar com os amigos? Não. Ela foi contar para Deus, na casa do Senhor. Todos os dias estava na casa do Senhor. Todos os dias estava na casa do Senhor. Chorando, estava na casa do Senhor. Ela decidiu transformar a sua dor em oração. Enquanto muito reclama, Ana foi para o altar, para de reclamar. Mãe, mulher, para de reclamar do seu filho, do seu marido. Coloca a sua boca no pó. Deus é seu melhor amigo para responder a oração que você faz no silêncio, no secreto. E Deus lhe deu Samuel. E Samuel não nasceu apenas no ventre da Ana. Samuel nasceu da oração da sua mãe. Samuel nasceu de quê? Da oração de quem? Da Ana. Não simplesmente nasceu no útero da Ana. Não. É porque aquela mulher, a Ana, gemia, chorava, mas falava para Deus. Existem filhos que não serão transformados apenas por palavras. Não adianta ficar batendo boca o tempo todo. Eu mesmo cheguei a essa conclusão. Porque a gente ensina, fala a mesma coisa. Arruma quarto, tira a tomada, carregador na tomada, fala mais de 1 bilhão de vezes. Ouve. E falei para o Senhor, vou ficar calado.
Eu vou orar mais do que ficar falando. Isso que eu tenho feito. Isso que eu tenho feito. Prefiro ficar muito calado e falar mais para Deus. Porque Deus, quando te confronta, quando vai confrontar meus filhos, todos eles vão ser convencidos. Porque quando eu estiver brigando com eles, falando com eles, pai que está falando, pai está velho, pai está assim assado, pai está desnorteado, está triste. Não quero mais falar. Eu quero só orar. Só orar. Quero só orar. Existem filhos que não serão transformados apenas por palavras, mas por lágrimas, joelhos dobrados e perseverança. Deus vai mudar a sua filha, a sua família. É uma constância de oração. Não a primeira vez, não pela segunda vez, não pela terceira vez. Ore todo dia pelo seu filho. Ore todo dia pelo seu marido. Ore, mãe, você tem poder na mão. Ou melhor, tem poder no joelho. Entra no secreto, ora. Deus está contigo. Segundo lugar, aliás, antes de falar segundo lugar, o ventre de uma mãe gera filho, mas a oração de uma mãe gera destino. Repita comigo, por favor. O ventre de uma mãe gera filhos, mas a oração de uma mãe gera destino. Todo mundo está me vendo aqui? Todo mundo está me vendo aqui? Isso é uma bênção ou não? O pastor nos deu uma bênção ou não? Sabe por quê? Porque mamãe que orou para estar aqui. Mamãe que orou. A minha mãe, quando orava, eu nem sabia isso. Não tinha nem noção que ela orava. Só pedi a Deus, entrego a minha filha, o meu filho nas tuas mãos. O meu filho está nas tuas mãos. Ela nem me viu aqui pregando. Quando eu soube que ela faleceu, antes disso aí, a vontade minha é ir lá buscar ela para vir aqui, para ver o que é o fruto que ela semeou. O que ela pagou, o preço que ela pagou. Eu queria que ela pudesse estar aqui para celebrar comigo, para ter a vida, experimentar pelo menos a vida que eu tenho tido aqui. Porque ela pagou um preço muito alto, sozinha. Mas Deus quis que Deus levar ela. O ventre de uma mãe gera filhos, mas a oração de uma mãe gera destino. Muitos dos irmãos que estão aqui na igreja, aqui na nossa igreja, que você vê aqui, são líderes, diáconos aqui, porque tiveram a mãe que é guerreira, ou tem ainda. Muitas mães aqui que eu admiro muito, 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 muito. Desde que nós estamos aqui, que vejo essas irmãs aqui, guerreiras, que não desistem por nada. A gente já acompanhou a história, a vida de muitos aqui, e quando apertava, falava, pastor, está difícil. Marcava aconselhamento, a gente orava, a gente aconselhava. Pastor, está difícil. Um filho aprontava, outro aprontava. Até eu mesmo, humanamente falando, meu Deus do céu, até quando ela vai aguentar? Mas até hoje está persistente. Alguns desses filhos estão aqui. Um desses meninos aqui é o Tite corintiano. Cadê ele? Está aí? Não veio hoje, não? Agora a igreja expandiu, está ficando mais longe, lá, esconde de mim. Mas conheci a história do pai dele, a história da mãe dele aqui. Ele não estava aqui ainda na igreja, aqui, nem ele, nem a irmã dele. Aliás, naquela época, a irmã dele que estava aqui. A irmã dele. A irmã Geni, mulher de oração, sinceramente. Guerreira. Tinha de tudo para largar tudo. Para largar a igreja, para largar, sei lá, a família, para largar um monte de coisa. Mas não. Desde que estou aqui, quantas e quantas vezes a gente não orou com ela, choramos juntos. De repente, aí, está lá. Então, hoje, às vezes, você está orando, você não está vendo nada. Tenha fé, mulher. Tenha fé. Você precisa ter fé, não é ver. A fé não é ver.
Creia. Creia que Deus vai ter melhor história na sua vida, na sua família, em nome de Jesus Cristo. Creia nisso. O ventre de uma mãe gera filhos, mas a oração de uma mãe gera destino. Segundo lugar, uma mãe pode formar o caráter de um filho. É mais a mãe que fala sobre isso. Infelizmente, essa é a nossa realidade aí. Quem ensina mais, quem educa mais, quem fala mais, quem deveria ser esse papel é do homem, o marido. Mas quem senta em casa, muitas vezes fica pegando no pé, faça isso, faça aquilo. O marido muitas vezes está lá no controle remoto, jogando, assistindo o jogo, mas a mãe sempre é que fica falando, olha aqui, faça isso, faça aquilo. Então a mãe de alguma forma vai influenciando na vida do filho. O exemplo que nós temos aqui de uma mulher chamada de Eunice e Timóteo. Lá em 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Paulo lembrou do Timóteo, filho na fé, do legado que a mãe e a avó dele, deixou para Timóteo. O avô era chamado de, deixa eu ver aqui, o avô do Timóteo, que influenciou também a mãe. Aí ele fala que a fé não fingida que primeiro habitou em tua avó Lloyd e a tua mãe Eunice. Olha o legado que eles deixaram. A avó deixou o legado na filha. E a filha deixou o legado no pai, aliás, no Timóteo. Talvez eles não tiveram riqueza material para deixar para Timóteo. Não tiveram bens materiais para deixar para Timóteo. Mas legado eterno deixaram para Timóteo. Do que você lembra da sua mãe quando você lembra da sua mãe? De algum legado. Não é bem material. Não é fazenda. Não é casa. Não é caro. Não é uma poupança. Valores espirituais que são eternos. Valores que são eternos. Do que você lembra da sua mãe? É uma mulher chata? Uma mulher bocuda? Do que você lembra da sua mãe? Se agarra nisso. Pega firme nisso. Isso virá com você o resto da sua vida. O resto da sua vida você sempre vai se lembrar. A minha mãe falava isso. A minha mãe me ensinou aquilo. Isso é legado. Que você não vai comprar numa feira ou numa loja. Esse legado não tem valor monetário. Timóteo se tornou um grande líder espiritual. Porque antes houve uma mãe que plantou fé dentro dele. Hoje o mundo quer ensinar rebeldia, independência. Você é independente, faz o que a sua cabeça pensar. Frieza espiritual. Mas a mais cheia do Espírito Santo forma líderes ou forma filhos fortes. Antes da escola ensinar, antes da internet influenciar, a mãe já deveria ter plantado princípios. Uma mãe pode não deixar riquezas, mas se deixar valores, já deixou o tesouro. É você. Terceiro lugar. Quem é uma mãe? O coração de uma mãe sempre será alvo para ser atingido pelo inimigo. Isso aí infelizmente, coisa que acontece toda hora. O coração de uma mãe pode ser alvo para ser atingido o tempo todo pelo inimigo. Porque existem mais cansadas, existem mais rejeitadas, como já falei sobre isso. Existe mãe até hoje chorando pelos filhos. Há filhos matando ou adoecendo as mães. Porque filho não quer ouvir mais ninguém. Não quer saber mais da mãe. Essa cena que não consigo calcular na minha cabeça. De alguém que foi carregado no útero. Depois de algum tempo sai e começa a andar, começa a ter uma vida e não consegue olhar para trás. Isso é ingratidão.
E nunca vi uma pessoa ingrata, saudável. Nunca. Porque ingratidão adoece. Não existe uma pessoa ingrata e saudável. Não existe. Ingratidão é uma doença. Hoje, muitas mães decepcionadas, carregando culpas, mães traumatizadas pelos filhos, mães que são pais ao mesmo tempo lutando sozinho. Mas Deus tem uma palavra para você, mãe. Em meio a todo esse cansaço, em meio a toda essa crise que você carrega. Isaías 66, versículo 13. Isaías 66, versículo 13. Deus está dizendo para você, mãe, como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Deus está te consolando. Deus está contigo, mãe. Creia nisso. Por mais que você se sente abandonado pelo marido, abandonado pelos filhos, por todo mundo. Mas Deus está contigo. Creia nisso. Deus conhece o seu choro escondido, a preocupação silenciosa, a oração de madrugada, Deus conhece. E nenhuma lágrima de uma mãe fiel cai no chão. O exemplo que nós temos disso, a história de Agar. Quando Agar, mãe de Ismael, quando Abraão engravidou Agar, a Sara se revoltou, obviamente. E aí combinaram para expulsar Agar. Agar estava grávida, teve neném. E Abraão começou a desfrutar de Ismael. A Sara viu tudo aquilo. Olha que é melhor expulsar. Expulsa ela de casa. Tenta imaginar aí, tenta ver aquela cena, uma mãe com uma criança, talvez com a idade de juniores. Agar pegou Ismael, entrou para o deserto. Sozinho. Veja o que diz aqui, Gênesis capítulo 21, versículo 15, por favor. Dá para colocar para a gente aqui, por favor, irmão Wicker, sei lá quem está lá. Gênesis capítulo 21, versículo 15. Lê para nós, por favor. Quando acabou a água da vasilha, versículo 16, e foi sentar-se à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada à distância, levantou a voz e chorou. Que fez o quê? Por que chorou? Estava sozinha, não tinha água. Olhando para Ismael, vai morrer. Será que ele queria que pudesse perder Ismael? Ver o seu filho morrer? Abraão não estava nem aí com Ismael. A Sara nem pouco, a Sara torcia. Deixa morrer. Mas quem cuidou? Volta para cá, coloca de novo, mesmo texto. Mas versículo 16. Agora vamos ao versículo 17. Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu o quê? E o anjo de Deus do céu chamou Agar. Chamou quem? Ele disse, o que foi Agar? Não tenha medo, Deus ouviu a voz do menino e dali onde ele está. Quantos mães que estão orando aqui pelo filho? Não chore, porque Deus tem ouvido a oração do seu filho, a sua oração, Deus tem ouvido. Deus tem ouvido o seu clamor. Agar tinha tudo de perder tudo.
E não ser ouvido. Largar o menino, solta ele para lá. Não quero mais saber dele. Eu estou sendo muito humilhado por ter colocado esse filho, que eu não queria. Mas não. Agar olhou para Ismael e falou: meu filho não abre mão. Meu filho não abre mão. Eu vou continuar investindo, cuidando, orando para meu filho. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Essa é a história que a gente vê aqui de Agar. Quarto lugar, a mãe não desiste dos filhos. O mundo pode desistir. Os amigos podem desistir. Até o pai pode desistir. Mas o coração de uma mãe continua acreditando. Não abre mão, não. Por isso que eu reconheço que as mães são muito ferozes. São mais fortes do que muitos homens por aí. Porque os homens muitas vezes vão fazendo filho para cá, filho para lá, vai largando, mas a mãe não abre mão daquele que nasceu, que saiu do seu útero, do seu sangue. A mãe de Moisés, aconteceu isso. Quando o faraó mandou matar os meninos também, e ela lutou para preservar o filho. Ela colocou Moisés no rio. Não mexe nele, meu filho. Mata todo mundo, mas esse aqui é meu filho. Ninguém vai tocar nele. Mas Deus colocou primeiro nas mãos de Deus e confiou em Deus, o filho dele. Uma mãe de Deus nunca entrega o filho ao inferno sem lutar espiritualmente. Quinto lugar, Jesus honrou sua mãe até na cruz. João capítulo 19, versículo 26 a 27, fala sobre isso. Jesus estava sofrendo na cruz. Momento que ele podia dizer: mãe, estou esquecendo dele, estou sofrendo, está doendo muito aqui. Mas quando chega na cruz, em João capítulo 19, versículo 26 a 27, diz: mulher, e eis aí o teu filho. Até mesmo na dor, Jesus honrou a sua mãe. Porque quem honra a mãe, entende os princípios do reino. Hoje Deus está restaurando mães feridas. Eu creio nisso. Existem muitas mães feridas que Deus vai restaurar. Deus vai fortalecer ou está fortalecendo muitas mães cansadas. Muitas mães que não têm mais motivação de viver. Mas Deus está levantando muitas mães aqui de oração também. A pastora, ela tem um grupo aí que ela faz oração todas as quartas-feiras. Mãe de joelhos, filho de pé. É isso, pastora? Mãe de joelho e filho de pé, toda quarta-feira. Ela faz essa oração. Tu acha que elas fazem isso em vão? Não, porque Deus está ouvindo a oração delas. Hoje em dia, Deus está quebrando maldições familiares, trazendo o filho de volta, reacendendo a esperança dentro de casa. Você crê nisso? Crê nisso? Então vamos colocar em pé. Feche os olhos. Nenhuma mãe que ora